Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira e única edição desta quarta-feira de feriado. O Vasco empatou ontem, né? Tá todo mundo meio chateadão aí com a atuação do Vasco ontem. Tirei o dia um pouco mais recluso aqui, mas quinta-feira aí o pau vai torar, a gente vai gravar bastante conteúdo pra vocês, beleza? Sei que vocês estão chateados, mas deixem um like no começo do vídeo que ajuda bastante o nosso trabalho, ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E quem estiver chegando pela primeira vez aqui no canal, se inscreva aí e ative o sininho das notificações. Como prometido, tá passando para vocês aí na tela, a gente acabou de lançar lá no Instagram a lojinha do Futebolaço. Soltei de manhã cedo, 8 da manhã mais ou menos, já tem mais de 200 pessoas seguindo o perfil. Então você que gosta de comprar camisas históricas, camisas antigas do Vasco, ou mesmo tá com a camisa nova do Vasco aí guardada no armário, se engordou, não dá mais em você, pode ser uma camisa dos anos 90, início dos anos 2000, enfim, tá em bom estado? Procura a gente, manda um direct lá na lojinha do Futebolaço, ou pode ser no meu perfil pessoal também, Dieguinho Futebolaço. Eu vou procurar fazer o atendimento por lá, tá? Inclusive chegaram algumas novidades aqui, tá? Tem várias coisas legais. Ó, essa camisa aqui da Diadora tamanho P, tá saindo aí a R$200. Também, ó, camisa manga longa na etiqueta da capa, tá? Tá saindo a R$210. Isso aqui é uma camisa tamanho G. Além dessas, ó, tamanho GG, camisa que honra ser da capa zerada, ó, R$150. Tá saindo essa preta, acaba rápido, tá? Essa camisa aqui honra ser na cor branca também, ó, GG, tá saindo a R$150. Camisa do título carioca do Vasco 2002-2003 da Umbro, tamanho GG, número 33, tá saindo a R$350. Essa Diadora aqui, ó, tamanho GG, tá saindo aqui a R$200. Temos também, ó, capa Lousano 95-96, peça rara, tá saindo a R$700, assim como também R$700 a capa 99 Ace, tá? São as peitas que a gente tem a pronta entrega agora, tá? Vendemos muita coisa, então foi o que sobrou por enquanto. Quiser adquirir, chama lá na lojinha do Futebolaço, que vai ser um prazer atender você. A gente vinha para todo o Brasil. No momento a gente só tá conseguindo atender o Pix, mas eu tô correndo atrás de maquininha de cartão para facilitar a galera aí, beleza? Então, quem gosta de comprar camisas, segue a gente lá na lojinha do Futebolaço. Inclusive, mais uma que chega da lojinha do Futebolaço, mais um quiz que eu vou lançar e a resposta vem no final do vídeo. Quem responde aqui que camisa é essa do Vasco, tá? Deixa aí nos comentários e no final você vai saber a resposta. Esse quadro é legal que eu também vou apresentando camisas aí pra vocês. Tem uma galera que vai conhecendo um pouquinho da história do Vasco nesse quiz. E isso é lojinha Futebolaço. Mais uma que vem através da lojinha, então boa é com a gente aqui. Peça rara é com a gente mesmo. Dito isso, galera, vamos agora mergulhar aí nas informações. Primeira situação. Vamos dar uma passeada aí como é que ficou a situação da Sul-Americana. O Vasco se mantém na segunda colocação e olha, eu diria que o grupo tá embolado. A gente fala muito aí em Vasco e Lanús. Eu, na minha opinião, o favorito para classificar em primeiro para passar para as oitavas de final não é mais o Vasco, tá? Para mim tá claro que é o Lanús e tá claro que é o Lanús pela questão de tabela. É simples, o Vasco tem agora o retorno para jogar, 3 jogos, 2 jogos fora de casa, o Vasco vai decidir com o Lanús lá, e o Vasco pega também o Puerto Cabello fora. O único jogo do Vasco em São Januário é na última rodada contra a equipe do Melgar. E o grupo tá da seguinte maneira, Lanús e Vasco com 5 pontos, o Lanús tem saldo 3, o Vasco tem saldo 1, o Melgar é o terceiro colocado com 4 pontos, saldo -2, o Puerto Cabello é o lanterna com 1 ponto também, saldo 2. Ontem a equipe do Melgar venceu o Puerto Cabello em casa por 1-0. E aí, ó, vamos aqui às pegadinhas do malandro. O Melgar vai pegar o Lanús em casa, altitude e tal, é uma oportunidade aí pro Melgar tentar brigar. Eu acho que o Melgar tem que ser encarado como um adversário que pode roubar uma vaga ou do Vasco ou do Lanús.
tá? Esse jogo mesmo contra o Lanús, se eles conseguem vencer o Lanús em casa, na altitude, eles entram de vez na briga, pelo menos aí pela segunda vaga. Eles saltam para 7 pontos e o Vasco tem um jogo fora de casa contra o Puerto Cabello. A gente tem aí, né, que tentar essa vitória. É fundamental vencer o Puerto Cabello lá na Venezuela se o Vasco pensa de fato em classificar. E aí, se o Vasco vence, ele toma a liderança. Se o Melgar vence, ele pula para segundo e empurra o Lanús para terceiro. Olha como é que embola tudo. Aí, na rodada seguinte, a gente vai lá para Argentina pegar o Lanús. Se a gente volta com um empatezinho, a gente faz 8 e o Melgar vai jogar na outra rodada fora de casa contra a equipe do Puerto Cabello. E aí é um jogo perfeitamente possível. Se o Melgar vence esse jogo e a gente perde, por exemplo, pro Lanús, o Vasco é empurrado para terceiro. E aí o Melgar, que tá dado como morto aí, fica em primeiro, a equipe do Lanús pula para segundo e o Vasco cai para terceiro. E aí o Vasco vai ter que tomar de volta, no mínimo, a segunda colocação, ganhando no Melgar dentro de São Januário. E vira aquela pressão, o adversário pode jogar fechadinho para manter o empate e pelo menos garantir ali a segunda colocação do grupo, né? Lembrando que na última rodada o Lanús pega a equipe do Puerto Cabello na Argentina. Chance aí do Lanús ganhar até com tranquilidade. Se bem que falando de Lanús, não dá para dizer que é tranquilo, né? Eles vêm de 16 jogos, apenas uma derrota, mais um caminhão de empate, tá? Então é um adversário aí que também não mata tanto as suas partidas, mas é um adversário duro de ser batido. Então o grupo, cara, tá muito embolado. A gente fala muito do Vasco e do Lanús e tal, mas se ratear, se bobear, o Melgar pode acabar tomando a vaga de uma das equipes e eles têm aí o fator altitude na mão e tem um único jogo no retorno agora contra o Lanús lá no Peru, tá? Então vamos ficar de olho, o grupo tá embolado, tá? Então essas são algumas considerações que eu queria trazer para vocês no início do vídeo. Falando ainda sobre Sul-Americana, queria pegar para vocês depoimentos. Antes, queria trazer para vocês um fato curioso. O Paulo Henrique, que vive um bom momento, o Paulo Henrique é o terceiro jogador que mais acerta dribles no mundo. Que isso, Dieguinho? Essa estatística saiu hoje e me chamou muita atenção. Eu fiquei de queixo caído. Olha o nível que o PH está atingindo no 1 para 1. O jogador que tem mais dribles no mundo, dentro aí das 20 principais ligas do mundo, é o Lamine Yamal do Barcelona. Ele tem 127 dribles em 27 partidas. O segundo colocado é o Eric Pulga, jogador que era do Ceará, foi pro Bahia. Ele tem 70 dribles em 22 jogos. O terceiro colocado é o Paulo Henrique. O Paulo Henrique tem 67 dribles em 19 jogos, ou seja, ele tá a 3 dribles do Eric Pulga, sendo lateral e tendo apenas 3 dribles a menos do que o Eric Pulga, que é um atacante de beirada, tá? E em quarto lugar, o Mbappé. O Mbappé nessa temporada no Real Madrid joga mais de 9, não vem jogando tanto aberto. O Mbappé tem 65 dribles em 26 jogos. O Paulo Henrique tem 7 jogos a menos aí do que o Mbappé e tem 2 dribles a mais. E o quinto colocado é o Désiré Doué, tá? Jogador francês aí, ele tem esses números em 27 jogos. Segura esses números aí do PH. É o que eu falo sempre. Se o PH aprendesse a cruzar, e de fato ele não sabe cruzar, e se ele melhorasse a tomada de decisão dele, o Paulo Henrique não jogava no Brasil. Paulo Henrique era jogador para o futebol europeu, tem muita força, muita dinâmica, intensidade. É um lateral que ele é equilibrado, porque ele é um leão marcando e não chega a ser um cara nulo, zero à esquerda no ataque, muito pelo contrário. Ataca a profundidade, quebra a linha, dribla. O problema dele é na hora de tirar o 10. Chegou no fundo, capricha no cruzamento, pegar. Ele erra. Vai pegar, chuta bem a gol aí ele dá uma finalização mais cara. Mas independente disso, o Paulo Henrique é um dos pilares do time do Vasco e um dos meus jogadores favoritos. Até quando ele erra, quando ele quebra, eu não me irrito muito, porque eu já sei que esse é o Paulo Henrique. Isso tem a ver um pouco com o que é o Vasco. Eu vejo às vezes a galera se irritando demais com o Vasco, pesando às vezes a mão em alguns comentários, mas pra mim, cara, às vezes a gente tem que calcular a rota.
Se eu tiver a expectativa de que o Vasco vai ser um time que vai jogar bem, que vai propor jogo, que vai encantar nas partidas, eu vou viver frustrado e puto. Porque esse elenco do Vasco, na mão do Carille e na mão de pouquíssimos treinadores, ele vai ter capacidade aí de encantar. O Fernando Diniz, eu acho que conseguiria fazer o time jogar um pouco mais. Mas eu acho que falta físico a esse time do Vasco. O Diniz é um cara que sabe dar dinâmica, sabe trabalhar modelo de jogo, mas os jogadores do Diniz têm que ter intensidade, ou pelo menos alguns jogadores de partes específicas do campo. O time do Fluminense tinha alguns veteranos, mas era um time que defensivamente se sustentava muito no Nino, se sustentava muito no André, tinha o Martinelli, eram alguns jogadores que eram esse pulmão aí na hora de correr para trás e sustentar esse time do Fluminense, que tinha um ou outro jogador um pouco mais veterano do meio para frente. Enfim, então é isso. Então sobre o PH é o mesmo. Eu não espero o Paulo Henrique fazer jogadas espetaculares, belíssimos cruzamentos, tomar uma decisão muito fora da curva, espetacular. Então se a gente alinha aí a realidade com a expectativa, a gente tende a enxergar as coisas de um ponto de vista um pouquinho melhor, tá? E agora eu vou deixar com vocês aí o Paulo Henrique e o Hugo Moura, falando aí do que eles acharam desse empate de ontem contra a equipe do Melgar e a situação do grupo na Sul-Americana. Confere aí. A equipe se empenhou bastante, viemos com o objetivo único de ganhar o jogo realmente, fazer valer o fator casa. Sabemos da importância de pontuar, mas não tem nada perdido. A equipe continua de cabeça erguida porque sabemos que fizemos o nosso melhor. O resultado, infelizmente, não foi o que esperávamos, mas seguimos focados agora para essa sequência fora de casa e para irmos buscar os resultados fora de casa, tanto no Brasileiro, Copa do Brasil e na Sul-Americana também. Concordo em que a gente perdeu esses 2 pontos no Melgar, mas com as circunstâncias dos jogos, com a altitude, pelo desempenho do jogo, que a gente sair na frente do placar 2 vezes e ter tomado o empate lá, ficou um gostinho amargo, mas só que a gente sabe da dificuldade que é jogar na altitude. E o resultado de hoje não convém com que a equipe quis. A gente entrou com o propósito de sair com os 3 pontos, mas igual eu falei ali no primeiro tempo, o jogo foi muito picotado, o juiz não deixou rolar, o adversário sempre caindo, o goleiro jogou a bola para dentro do gramado e o juiz simplesmente não deu um cartão, não falou nada. E no primeiro tempo, se teve 30 minutos de bola rolando, foi muito. Mas agora não é botar desculpa não, a gente sabe da importância que era esse jogo. O empate, a gente não saiu feliz pelo empate, mas agora é pontuar fora de casa, que é muito importante. Bom, no meio de tanta notícia desagradável, esse empate, a situação do grupo ter ficado aí meio embolada, tem uma notícia boa. O Léo Jardim deu uma entrevista ontem na Zona Mista e deu uma espécie de alento, de acalmar ao coração do torcedor vascaíno. O Léo Jardim confirmou que tem interesse sim em renovar o contrato com o Vasco, já deixou claro aos seus representantes que esse é o desejo dele e acredita aí que dentro em breve teremos um desfecho positivo. E aproveitou também, foi questionado sobre essa questão de voltar à seleção brasileira, ele que vive um grande momento de novo, e ele deu a resposta dele aí. Com vocês, o nosso goleiro Léo Jardim, comentando esses temas. Cara, o que eu posso falar essa parte eu deixo para o meu empresário, para o pessoal que trabalha, que cuida faz a gestão da minha carreira. O que eu posso dizer é que, como eu já deixei claro em outras vezes, é que eu tenho um desejo muito grande de ficar. Isso já foi passado tanto para o clube e para a minha gestão também. Então agora eu estou esperando as coisas se resolverem. Eles já sabem da minha posição e eu confio muito no trabalho deles para conseguir resolver da melhor maneira. Eu acredito que as coisas vão ter um desfecho positivo, mas o meu objetivo e o meu foco é dentro de campo, é poder trabalhar o mais forte possível para poder estar aqui para ajudar a equipe do Vasco sempre que precisar de mim. Claro que é um objetivo, acho que não só meu, de todo atleta, mas na minha cabeça eu tenho muito claro que isso depende de um contexto todo, de um contexto coletivo, da equipe tá jogando bem, tá conseguindo os resultados, tá brigando na parte de cima da tabela, brigando por títulos. Eu acho que isso condiciona não só a mim, mas os jogadores que estão de forma coletiva a serem vistos de uma forma diferente, a serem lembrados mais vezes. Então é claro que
que eu enxergo isso como objetivo, eu tenho isso como objetivo, mas não é meu objetivo principal. O meu objetivo principal é trabalhar muito forte para poder estar bem para os jogos aqui no Vasco, poder ajudar a equipe do Vasco, que como eu falei, eu acredito que a seleção seja uma consequência de um coletivo forte, de bons jogos aqui no Vasco e bons resultados. Bom, é isso, galera. Estamos caminhando aí para a reta final. Queria fazer aqui uma última consideração. Falei do bom momento do PH. O Hugo Moura, que a gente pegou uma sonora dele aí, também vive um bom momento. Mas tem dois profissionais aí que não vivem assim um grande momento. E eu gostaria de ouvir o Fábio Carelli falando sobre si mesmo e sobre o Paulinho, tá? A gente fecha aqui agora com uma sonora do Fábio Carelli falando a respeito do que falta para o Paulinho reencontrar o bom futebol dele. Ontem ele entrou, até deu uma finalização perigosa, poderia ter acabado o jogo 1 a 0 com o gol do Paulinho, mas tirando a finalização, não gostei da partida do Paulinho ontem. E o Corinthians está sem treinador. O Carelli tem um nome muito forte, muito ligado com o Corinthians. O Corinthians estava tentando aí a contratação do Dorival, não andou. Estava tentando a contratação do Tite, não andou. O Tite, inclusive, informou que momentaneamente pausou aí a sua carreira, está com problemas de ordem psicológica, de ansiedade, etc. E a família pediu para ele se cuidar. E o Carelli foi questionado se ele foi sondado e como é que é a situação dele para um possível retorno ao Corinthians. E, inclusive, o Carelli balança no cargo novamente, a pressão em cima dele continua muito forte, da torcida, da opinião pública, e ele vem sempre ali na corda bamba. Tem um jogo muito traiçoeiro no domingo, que é um Vasco e Cruzeiro, Cruzeiro que também não vem tão bem, mas desde que o Léo Jardim botou um pouco de lado, o Léo Jardim, ó, o primeiro nome do treinador do Cruzeiro me deu branco aí. É Jardim o sobrenome dele. Me ajuda aí, galera. Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu sei. Lauro, acho que é Lauro Jardim, né? Me deu um branco aqui agora. Desde que ele botou alguns medalhões de lado, Gabigol, Dudu, né? E trocou alguns jogadores dando mais saúde, o time do Cruzeiro vem de uma melhora. Então o Vasco, Deus o livre, tropeça aí no final de semana contra o Cruzeiro. Não sei se o Carelli sustenta o cargo aí não, tá? Então com vocês aí o Carelli falando desses dois temas, então faz sentido entender como é que ele vê essa possibilidade de um retorno ao Corinthians. Ele vem treinando muito bem. Esse ano teve um período ali que ele teve que ficar fora por um incômodo, não vou lembrar quanto tempo agora. Vem treinando bem, vai crescer junto com a equipe. Eu acho que a nossa equipe tem espaço para crescimento ainda, ele vai crescer. Vem com o grupo, vem trabalhando, tem jogos que vai iniciar, tem jogos que vai entrar. É um jogador que eu gosto demais, as características e principalmente a intensidade dele. Vindo para cá, eu vi alguma coisa no Instagram sobre isso. Tá? Não tem nada. Coisas de imprensa, a gente sabe que é assim mesmo que funciona. Já falando nesse caso, já foi Dorival, não sei se já foi Tite, já vem outros nomes, daqui a pouquinho aparece o meu. Sei que é o trabalho de vocês, eu entendo, né, mas focado aqui, 100% aqui, repetindo, não tive contato de ninguém, principalmente dos meus empresários, que teria que ser os primeiros a falar. Por enquanto, só coisa de imprensa, focado 100% aqui. Bom, galera, é isso. Lembrando que eu, como bom vascaíno, tô sempre nas trincheiras pelo que é de melhor pro meu clube, tá? Se o Fábio Carelli cair, cara, que caia por desempenho, por a diretoria entender que dava para extrair mais desse elenco que ele não tá conseguindo. Mas eu, sob hipótese alguma, vou torcer pro Vasco perder para que ele seja demitido e um novo treinador assuma, tá? Então, se vocês esperam isso de mim, vão se decepcionar, tá? Então, tô na torcida aí pro Vasco vencer o jogo contra o Cruzeiro, porque a gente precisa desses pontos, porque lá na frente pode fazer diferença. Aí se o time ganhar jogando mal e etc, e a diretoria entender que não tem clima com a torcida, enfim, eles que têm que tomar essa decisão. Fato é que o mercado começa a se movimentar, o Santos também está sem treinador, tá? Inclusive o Ramon Dias, que foi demitido do Corinthians, está em negociações com o Santos e pode pintar lá, mas enfim. Então é isso, encerro com vocês a nossa primeira edição. Amanhã a gente vai dar uma macetada aí nos conteúdos, beleza? E ó, respondendo o quiz, essa aqui é uma camisa Reboque 2006, aí em homenagem ao 1000º gol do Romário. Ela tem aqui 1000 gols, tem a assinatura do Romário e vem uma abraçadeira de capitão. Inclusive, essa camisa será colocada à venda já já, provavelmente semana que vem. Deve estar chegando uma outra dessa daqui
pra mim, essa que eu tô gravando o vídeo aqui, eu devo estar colocando à venda pra vocês, beleza? Então, essa camisa, quando for à venda, ela vai sair entre 450 e 500 reais mais ou menos. Então, fica ligado aí, siga lá a lojinha do Futebolaço, porque você não perde as nossas novidades, tá? Estamos enviando para todo o Brasil e realizando sonhos. Muitas pessoas me mandam mensagem depois emocionado quando a camisa chega. Caraca, cara, pô, meu sonho era ter, pô, essa camisa manga longa aí do Carlos Germano da Libertadores 98. Pô, essa camisa da Libertadores sempre foi meu sonho. Pô, essa camisa do Vasco da Ásia aí de 99. Enfim, tem vários relatos legais aí que a gente tem captado da galera. Então tá bem legal aí. Eu poderia estar comprando só pra mim, né? Eu tenho facilidade para ter acesso a esse tipo de produto, mas eu falei, não, tem uma missão, fazer outros vascaínos, outros amantes de futebol, realizar esse sonho também aí, beleza? Um beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e até a nossa próxima edição. Tamo junto!